noite, caríssimos amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos prestigiam nessa noite, nesse feriado, e são os bravos combatentes, né? Então a gente se sente muito feliz e honrado em poder contar com a presença de vocês, deixar as suas casas, seus familiares, e um tempo chuvoso desse. A gente fica realmente muito feliz em poder contar com todos aqui. O nosso tema dessa noite é a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 2, nas questões de 983 a 989, e que trata das penas e gozos futuros, esse capítulo com o título hoje, o tema, sobre as penas temporais. Então, o espírito de André Luiz, no livro, na grande obra, Evolução em Dois Mundos, exatamente na página 118, ele nos relata sobre as vicissitudes do planeta Terra e que é necessário nós refletirmos muito a respeito de tudo que está acontecendo ainda. Esse mundo instável pelo qual nós estamos passando, e muitas vezes nós vamos ver que são até forças primitivas, povos primitivos ainda habitando esse orbe terrestre, e que essas energias primárias estão em contínua evolução. Evolução em ebulição também. Estão se remexendo a todo instante, a todo momento. Ainda numa consolidação, ainda de forma biológica, até o ser humano, ainda nos dias de hoje. Nós vemos ainda povos, ainda indígenas, que ainda estão num processo de evolução espiritual e material também. Nós nos deparamos também, a gente está vendo, estarrecido em toda a Terra, tempestades, furacões. Recentemente, ainda essa semana, até o Rio de Janeiro passou por um momento de grande terror, com uma tempestade muito forte. A violência dos próprios seres, das pessoas, epidemias, doenças, o sarampo que estava erradicado aparece novamente, talvez por incúria nossa, do próprio homem. Nós estamos nos deparando com essa doença que vem aparecer em pleno século XXI, novamente. Dificuldades sociais de toda a ordem pontuam um resultado da ação da lei de causa e efeito, e muitas vezes essa lei se apresenta com um saldo devedor ou um saldo credor nas nossas vidas, e principalmente para o nosso espírito, uma vez que somos espíritos eternos, em constante evolução, em progresso, e de alguma forma todas essas coisas, essas manifestações que acontecem no planeta Terra, em todos os lugares, de alguma forma vêm atingir o nosso espírito também. E cada um de nós, com certeza, há de colher conforme aquilo que nós semearmos. Existe uma palavra que não está no Pentateuco espírita, mas sim deriva do hinduísmo e do budismo, que é a palavra karma. E que nós empregamos essa palavra karma para nós designarmos uma ação, um feito que nós tenhamos realizado. E então essa palavra, o karma, aliado também à lei de causa e efeito, ele rege todo o processo da vida cósmica. Então é preciso que haja uma ação nossa aliada a essa lei, que é uma lei natural, a lei de causa e efeito. Então essa lei, como é uma lei advinda de Deus, do plano espiritual, não visa nos punir, não tem como objetivo punir o homem,
mas trazer para nós um reajuste no nosso espírito, sem significar isso o olho por olho, dente por dente, ou seja, aquilo que eu fizer, automaticamente eu vou ter que pagar ou você revidar a uma ação que venha a proceder. Mas nós devemos, sim, assumir as nossas responsabilidades de todos os atos que nós venhamos a praticar, tanto esses atos podem ser bons ou maus, tanto para nós como para aqueles que convivem junto conosco. Um grande escritor chamado Francisco do Espírito Santo Neto, na sua obra Conviver e Melhorar, sob a psicografia de Lourdes Caterine e do Espírito de Batuíra, ele levanta um seguinte questionamento, e que provavelmente, e eu tenho quase certeza absoluta, porque a gente muitas vezes, e me incluo aí também, a gente se pega fazendo esse questionamento e que Francisco do Espírito Santo vem nos relatar nesse livro, então. E ele toma isso como um dos fatores limitantes da nossa vida. É algo assim, esse pensamento, ele vem limitar as nossas ações, as nossas atitudes, e muitas vezes emperra o nosso progresso espiritual, na sua grande maioria. E muitas vezes nós nos vemos pensando, falando em casa, no trabalho, onde a gente estiver, meu Deus, parece que eu sou tratado injustamente pela vida. O que eu fiz para merecer isso? Estou amargurado e me encontro no limite da minha resistência física e da minha resistência espiritual. Eu não mereço estar passando por isso, por essa falta de sorte. Porque tudo tem que acontecer comigo, enquanto que os outros vivem tranquilamente. Alguém nunca pensou isso aqui? Você questionou, você perguntou? Eu não vou pedir para que levante a mão, né? Mas vamos pensar que eu acho que aqui não escapa ninguém. Porque a gente acha que sempre está passando por algo que nós não merecemos passar, que estamos sofrendo aquilo que nós não merecemos sofrer. Que talvez na casa do vizinho alguém possa ter esse merecimento de estar passando por isso, mas eu não. Então a gente nunca se vê nessa situação de um grande sofrimento. E daí eu pergunto, será que a vida na Terra é uma eterna reincidência de cada vez, cada instante, nós estarmos passando por abalos emocionais? Será que a gente nunca vai se ver livre de nós estarmos passando por determinados sofrimentos, ou como diz o tema mesmo, por penas temporais? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, o Espírito Vianney, ele nos diz o seguinte: quando uma aflição não é consequência da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. Isso nós vamos encontrar também no livro que se refere à lição dessa noite, no Livro dos Espíritos, na questão 984, que aborda exatamente essa mesma questão. O que se chama os caprichos da sorte não são outra coisa senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige, Deus não aplica punições arbitrárias. Então não tem sentido nós ficarmos pensando por que isso acontece só comigo? Será que só eu que tenho que passar por isso, sofrer essas penas? Ele quer que entre a falta que nós cometemos e a pena pela qual nós estamos passando naquele momento, haja uma correlação. Então nada acontece por acaso, nada acontece um fato isoladamente. Ele está interligado pela minha ação
e por aquilo que eu vou ter que passar. Se Deus, em sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, Ele nos coloca, entretanto, sobre o caminho, nos dizendo que quem matou pela espada perecerá. E essas palavras nós podemos traduzir assim, da seguinte forma: sempre será punido naquilo em que pecou. Essa questão, essa palavra punição e pecado, nós temos que entender num outro sentido, porque ninguém é punido e ninguém peca. Nós somos os nossos próprios agentes das nossas ações e, logicamente, nós vamos ter que arcar com as responsabilidades pelas quais nós tenhamos agido. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele uma causa de queda, e pode ser também que foi a causa da perda de vista numa outra pessoa, numa outra situação, que talvez alguém tornou-se cego pelo excesso de trabalho que ele impôs. E mesmo pela falta de cuidados que nós muitas vezes deixamos de atender uma determinada situação. Aqui no caso está se referindo à questão da vista, mas isso se aplica a qualquer fato, a qualquer situação em que nós vivemos em nossa vida. Ele mesmo, aqui falando do ser humano, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação. Então, pela qual, o que nós vamos passar? Que situação nós vamos ter que vivenciar pela nossa incúria, por aquilo que nós deixamos de fazer, deixamos de realizar, nós vamos ter que expiar agora, nós vamos ter que viver uma situação em que o nosso próprio espírito vai acabar sofrendo por essa falta de cuidado nosso. Em se aplicando essas palavras de Jesus, que nos diz: se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Obviamente que nós não vamos arrancar os olhos, não vamos furar as vistas, mas é uma maneira alegórica de nós entendermos essas palavras de Jesus, que é mais viável nós cortarmos o mal pela raiz, daquilo que nós estamos fazendo de mal, para nós não sofrermos as consequências. E os sofrimentos podem ser de ordem física ou moral e atingem indiferentemente os espíritos encarnados, nós, né? Os espíritos, os desencarnados, porém, por estarem desprovidos da matéria, do corpo material, sofrem as doenças morais. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 983. Então, apesar de os espíritos estarem desprovidos do corpo material, da matéria, mas esses sofrimentos morais, muitas vezes, são muito mais intensos do que o sofrimento da matéria, o sofrimento no corpo, aquilo que nós achamos que estamos vivendo uma situação muito difícil na nossa vida, mas quando nós compararmos com o sofrimento no plano espiritual, nós vamos ver que é um sofrimento muito superior a esse que nós vivenciamos. Já aqueles que nós chamamos de mortos, né, que vivem apegados às condições da matéria, ainda não conseguiram se desvencilhar da matéria, mesmo estando no plano espiritual, o seu sofrimento vai ser
muito maior ainda, porque ele está apegado à matéria. E muitas vezes nós nem sabemos que desencarnamos. Nós estamos no plano espiritual ainda apegados à casa, à vivência, ao nosso corpo físico, às nossas coisas. E isso nos traz ao espírito uma dor muito intensa. Porque o espírito quer se manifestar, acha que está ainda encarnado e não consegue se manifestar, não consegue falar, não consegue dizer o que está sentindo, o que está passando. Os sofrimentos que atingem os espíritos em estágio de vida material geralmente decorrem da expiação de erros praticados em encarnações anteriores. Expiação essa que, via de regra, é escolhida livremente por nós próprios, antes de nós retornarmos ao corpo físico. Então, muitas vezes, nós próprios pedimos os sofrimentos que, por hora, nós estamos passando. Uma maneira de nós expiarmos as nossas dívidas ou aquelas ações que nós praticamos. E essas ações, geralmente de ordem, como já falei, de ordem moral, a raiva, o ódio, a cobiça, a inveja, a falta de amor, isso vai nos causar um grande prejuízo, com certeza. Mas há sofrimentos, porém, que não derivam dos erros praticados no pretérito reencarnatório. São apenas consequências inevitáveis da nossa conduta em nossa existência atual, em virtude ainda muito do nosso caráter inferior. Então, muitas coisas, nós não podemos dizer que tudo aquilo que nós estamos passando, esses sofrimentos, sejam consequências de coisas que aconteceram no passado, em encarnações passadas. Porque muita coisa é da nossa própria ação, do momento, da vida presente onde nós estamos vivendo, do nosso caráter ainda animalizado, inferior e que precisa muito ser trabalhado. Então, a expiação é a pena imposta ao infrator das leis divinas, como eu já falei. O sofrimento causado por essa pena é uma grande oportunidade de nós resgatarmos os nossos erros e que com certeza vai nos conduzir a uma elevação espiritual, a nossa redenção espiritual. Já a provação, e muitas vezes a gente confunde essas duas palavras, a expiação e a provação. Então, a provação é aquele teste que nós vamos passar. Então, se eu abusei da minha vista, ou eu trabalhei demais, fiz qualquer coisa que prejudicasse o funcionamento desse órgão, hoje eu posso vir, de alguma forma, sem a visão. Então, essa é a minha aprovação que eu pedi para passar, para expiar a minha conduta errada. Há casos, então, em que os espíritos ainda não estão aptos a escolher as provações pela qual expiarão. Então, a gente pode ter essa oportunidade, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, de escolher qual é a expiação, a prova que eu vou passar. Mas, muitas vezes, nós não temos a condição de escolher pela falta do nosso próprio merecimento ou ainda pela nossa falta de evolução espiritual. Então, o que acontece? Em casos assim, muitas vezes essas provas são impostas pelo plano divino, compulsoriamente, sem dó nem piedade. Você vai ter que cumprir a tua missão dessa forma, né? E não se fala mais nisso. Então, é muito importante nós, a todo momento, a todo instante, nós refletirmos sobre as nossas ações, sobre aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos procurando
com a nossa vivência nesse momento em que nós temos essa grande oportunidade de evolução espiritual. E toda vez que nós formos atingidos em nossos interesses mais caros, sejam eles morais ou sejam materiais, lembremos-nos da advertência que vem do plano espiritual. Aquele que se elevar pelo pensamento, de modo a abranger toda a série de existências, verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, nas nossas orações, é muito importante nós pedirmos a Deus o esclarecimento, que o nosso pensamento possa se abrir para o entendimento das verdades espirituais. Como não é a primeira vez que nós estamos aqui encarnados, certamente nós trazemos uma grande bagagem de conhecimentos de encarnações passadas, porque o nosso espírito, a tendência nossa é nós evoluirmos constantemente. Então, como a gente sabe que não é a primeira vez que nós estamos aqui, e aquilo que nós hoje estamos passando, achamos que são penas temporais, nós temos que pedir um amparo espiritual, o esclarecimento ao nosso espírito que possa entender a situação, ora vivenciada, que muitas vezes nós acreditamos que não vamos suportar, que não vamos aguentar passar por isso, principalmente a perda de entes queridos, que eu acho que é uma das provas mais difíceis de nós passarmos nessa vida, mas nós sabemos que nós temos essa oportunidade, cada um tem a sua hora, o seu momento de cumprir o seu desiderato aqui nesse plano terreno, e que tudo isso faz parte da justiça de Deus. Lá na questão 985, no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a partir desse entendimento, ora eu relatei, é lícito deduzir que pertencêssemos a um orbe mais adiantado, se nós pertencêssemos a um plano, a um orbe mais adiantado, que nós com certeza não passaríamos por essas provações. E que só depende de nós o acesso a esses mundos melhores, desde que trabalhemos pela nossa elevação. Então, nós sabemos que há mundos mais elevados do que o planeta Terra, e que se nós, ora, estamos estagiando aqui nesse planeta, que está a caminho de um plano de regeneração, ainda muito nós temos que sofrer, ainda muito nós temos que passar, temos que entender o que nós estamos fazendo aqui, o que nós podemos fazer para nós melhorarmos espiritualmente, para que nós venhamos a habitar um planeta, né, mais avançado do que o planeta Terra. Sem atividade, sem o trabalho na causa do bem, não há o progresso moral. Essa é a razão pela qual os benfeitores nos advertem que a soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que nós tenhamos feito. A da infelicidade está na razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem nós tenhamos infelicitado. O homem traz consigo, ao nascer, aquilo que adquiriu. Nasce como se fez, com o conhecimento do bem, com o conhecimento do mal. Cada existência é para ele, ou seja, para nós, um novo ponto de partida. Graças a Deus, nós não sabemos o que nós fizemos em encarnações passadas, porque senão nós não trabalharíamos, nós não evoluiríamos. Né? Então, nós sabemos que cada encarnação é um novo ponto de partida.
é uma nova ordem de progresso. É uma nova conduta espiritual que nós temos que assumir. E pouco nos importa saber o que nós fomos no passado. Se fomos rei, rainha, tem muita gente que tem curiosidade de saber isso, né? Se foi rei, se foi rainha, não sei qual é a diferença que vai fazer. Mas, se é punido, é porque fez o mal. As suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Pois daquilo que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. O Evangelho nos diz o seguinte, que as boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem e do que é o mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Em resumo, as penas temporais, meus irmãos e minhas irmãs, eles dizem respeito às expiações e às provações pelas quais os espíritos encarnados passam, ou seja, que nós estamos passando, com o objetivo de nós resgatarmos as nossas faltas e nós progredirmos material, moral, mas principalmente o progresso espiritual. Se ainda o mal e o sofrimento prevalecem na terra e prevalecem em nós, não devemos culpar a ninguém senão a nós mesmos. Todavia, nós não estamos desvalidos dos recursos divinos. A providência divina está sempre pronta a nos amparar, nos orientar, nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. E modificar esse estado de coisas que nós tanto reclamamos. Por que eu tenho que sofrer assim? Por que eu tenho que passar por isso? E esses sofrimentos vêm atestar a misericórdia e a bondade do Criador, que jamais fecha as portas ao nosso arrependimento e à recuperação de seus filhos, que somos todos nós. E assim, com essa reflexão, eu encerro essa pequena exposição dessa noite, deixando aqui essa reflexão, essa continuação desse estudo do Livro dos Espíritos, e que, se houver curiosidade nossa, né, que nós possamos também checar o que o Livro dos Espíritos nos traz, e nós temos também o estudo na quinta-feira do Livro dos Espíritos, e aqueles irmãos que se interessarem pelo estudo desse livro serão muito bem-vindos e acolhidos por essa Casa de Jesus. Muito obrigada a todos e boa noite.